Vamos aqui à correção do capítulo 5 de Matemática 2, análise de gráficos e tabelas. Exercícios. Número 1 do conceitual. Complete o gráfico de linhas abaixo para que ele contenha os seguintes dados, relacionados à venda de biscoitos em uma loja por mês. E ali a gente tem uma tabelinha com a quantidade de biscoito e o mês em que vendeu aquela quantidade de biscoito. E aqui embaixo vocês tinham um gráfico todo em branco, que eu já fiz aqui o meu. Vou colocar aqui até embaixo. E a gente, desculpa, gente. A gente olhando a nossa tabela, a gente pode ver que no mês de agosto vendeu 125 quilos de biscoito. Então, eu marquei aqui mais ou menos entre 120 e 130. Vou colocar até uma bolinha mais fortinha. No mês de setembro, vendeu 149. Coloquei aqui perto dos 150. Tá aqui. No mês de outubro, vendeu 158. Tá aqui, perto de 160. No mês de novembro, vendeu 146. Tá aqui, ó, perto do entre os 140 e os 150. Tá aqui. Em dezembro, vendeu quantos quilos? 167. Tá aqui entre os 160 e os 170. Eu só liguei os pontos e fiz o meu gráfico de linhas. Questão número 2. A tabela abaixo foi construída para exibir as vendas de uma empresa em R$1.000 no primeiro trimestre de 2005. Após observar os dados da tabela, construa um gráfico de setores, não esquecendo a legenda. Dica: para construir o gráfico, complete a tabela com a porcentagem de cada mês. Se eu somar tudo aqui, 40 mais 60 mais 100, dá 200. Então, eu sei que a minha tabela toda, 100%, vai ser 200 mil reais. Se em março vendeu 100 mil reais, eu vou ter 50%. Se em fevereiro vendeu 60 mil reais, eu vou ter 30%. Se em janeiro vendeu 40 mil reais, eu vou ter 20%. Aqui eu fiz um gráficozinho de setores, vocês vão fazer bonitinho no caderno de vocês, com legenda e tal, mas eu fiz aqui só para vocês conseguirem ter uma base. Metade do gráfico no mês de março, uma parte maior do que a metade restante é a de fevereiro e a outra partezinha de janeiro. Aqui vai ser equivalente a 50%, 30% e 20%. Vamos para a questão número 3. O gráfico a seguir mostra a produção e a exportação de veículos de uma montadora brasileira no primeiro semestre de 2013. Os que não foram destinados à exportação ficaram disponíveis para o mercado interno do Brasil, ou seja, foram adquiridos pelos próprios brasileiros. A questão quer saber: determine qual foi o número de unidades de veículos que ficou no mercado brasileiro. Se a gente teve uma produção X e uma exportação Y, o que a gente precisa fazer? A gente vai pegar a quantidade de produção e vai subtrair a quantidade que a gente teve de exportação. Aqui a gente tem primeiro a soma da quantidade de produção que nós tivemos. 800, mais 600, mais 1.200, mais 900, mais 1.000, mais 800. Que vai dar 5.300. Se a gente pegar agora a exportação, 300 mais 400 mais 900 mais 500 mais 600 mais 400, que deu 3.100. Vou colocar igualzinho aqui. Se a gente diminuir agora a produção menos a exportação, nós tivemos no mercado brasileiro 2.200 veículos. Número 4. Uma residência situada em Maceió apresentou o seguinte histórico de consumo de quilowatts-hora gastos por mês registrado em sua conta de energia elétrica. Ali a gente tem um gráficozinho de linhas. Analisando os dados do gráfico, determine a diferença entre a quantidade de quilowatts gasto durante os meses de janeiro e de junho. Em janeiro, nós tivemos o consumo de 124 quilowatts. Em junho, nós tivemos 138. 138 menos 124, 14 kWh. Questão número 5. O gráfico a seguir mostra a quantidade de chuva ocorrida
e a média de chuva no mesmo período. Ali a gente tem as chuvas no sistema Cantareira. Em vermelhinho, meio laranja, tá a chuva ocorrida, e em verde tá a média histórica. A questão quer saber, no período de outubro de 2013 a março de 2014, encontre a diferença entre a média histórica de chuva e a chuva ocorrida em milímetros. Se a gente somar aqui o verdinho, que é a média histórica, a gente vai ter 1.141 milímetros d'água. Se a gente somar a chuva ocorrida, a gente somou aqui, a gente vai ter 491 milímetros d'água. Subtraindo 1.141 por 491, nós temos 650, que é a nossa resposta. Vamos para exercícios contextualizados. Questão número 1. Veja na tabela a seguir o resultado da pesquisa feita em um bairro de uma grande cidade sobre os modos de ir ao trabalho. E aqui, cada homenzinho desse aqui equivale a 500 pessoas. Então, aqui a gente vai ter 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500. Então, de ônibus, nós temos 2.500 pessoas. De carro, 1.500. E a pé e bicicleta, vamos fazendo a conta ali para poder ver a quantidade. A questão quer saber o seguinte: qual é a diferença entre a quantidade de pessoas que usam o modo de transporte mais utilizado e a quantidade que usam o menos utilizado? O mais utilizado é a pé, que é 4.000 pessoas. Menos utilizado é carro, que é 1.500 pessoas. 4.000 menos 1.500, 2.500 pessoas. Questão número 2. Considere o gráfico com informações sobre os números de livros lidos pelos 410 funcionários de uma empresa no último ano. Aqui a gente tem um gráfico. Existem pessoas que não leram livros nenhum? Vamos fazer a soma para ver a quantidade de funcionários que nós temos. São 410 funcionários. Se a gente somar 12, mais 20, mais 15, mais 10, mais 93, mais 85, mais 75, mais 90, vai dar 400 funcionários. Se eram 410, nós temos então 10 pessoas que não leram livro nenhum. 410 menos 400, 10 pessoas. Questão número 3. O gráfico abaixo apresenta o relatório de notas de uma avaliação final de matemática dos alunos de uma turma. Nessa turma, quantas pessoas tiraram nota igual ou superior a 7? Então, a gente vai somar os alunos que tiraram 7, 8, 9 e 10. Então, aqui nós temos 10 alunos, mais 10 alunos, mais 8 alunos, mais 2 alunos. 10 mais 10 mais 8 mais 2, igual a 30 alunos. Questão número 4. A construtora EPIG gasta muito com materiais de construção e com mão de obra de pedreiros e serventes. O engenheiro de produção responsável pelo levantamento de gastos fez o gráfico, cujos valores são representados em R$1.000. Então, com serventes, gasta R$10.000, com pedreiros, 30.000, com cimento, 35, areia, 20.000 e tijolo, 20.000. Analisando o gráfico, a soma dos gastos com areia e tijolos é inferior aos gastos com pedreiro? Não. Areia e tijolo é inferior ao gasto com cimento? Não. Cimento e areia é inferior ao gasto com pedreiro e servente? Não. Cimento e tijolo é superior a dos gastos com pedreiro e servente. Então, a resposta certa é a letra D. Questão número 5. Um professor de biologia elaborou um gráfico de setores para representar as notas de seus alunos em uma prova que valia 10 pontos. Aqui a gente tem a pontuação de a porcentagem de cada pontuação. De acordo com o gráfico, qual é a porcentagem dos alunos que obtiveram nota superior a 6 pontos nessa prova? Superior a 6, a gente não pode considerar nem esse roxo mais forte, nem o vermelho. A gente vai considerar só o verde e o roxo mais clarinho. Então, a gente vai somar 39% mais 16%, que é igual a 55%. Questão número 6. O gráfico a seguir mostra o desempenho de uma turma em uma prova de 15 questões.
Todos os alunos estão representados no gráfico. Foram considerados aprovados alunos que tiveram mais de 9 acertos na prova. Quantos foram os alunos aprovados? Quantos foram os alunos reprovados? Se só foi considerado quem teve mais do que 9 acertos, que nem está aqui, ó, mais do que 9 acertos, quem teve 9 está reprovado. Então, quem teve 9 e quem teve 8. 3 com mais 2, 5. 5 alunos foram reprovados. Questão número 7. O gráfico a seguir apresenta o número de servidores da UFSM por faixa etária. Situação em 31 de dezembro de 2011, de acordo com o relatório de gestão de 2011 da UFSM. Aqui a gente tem o gráfico. De acordo com esses dados, é correto afirmar que o número de servidores com até 40 anos ultrapassa o de servidores com idade maior ou igual a 51? Justifique sua resposta. Se a gente somar aqui os servidores até 40 anos, a gente vai ter 380 mais 942, que deu 1.322. Se a gente somar quem tem de 51 anos para cima, a gente vai somar 1.355 mais 265, que vai dar 1.600. Então, a quantidade de servidores com mais de 40 anos não ultrapassa, porque a quantidade de servidores com maior de 51 é maior. Número 8. Para saber qual o esporte mais praticado pelos estudantes de uma escola, foi feita uma pesquisa cujos resultados se encontram representados no gráfico a seguir. Ali eu fiz até uma ligaçãozinha lá, porque como a gente está com uma cor ali que é muito parecida, um azul e um roxo, para não confundir. Nessa escola, a modalidade esportiva mais praticada pelos estudantes ficou claro ali que é o futebol. Letra D. Número 9. O gráfico a seguir mostra a área desmatada na Amazônia em quilômetros quadrados a cada ano, no período de 1988 a 2008. As informações do gráfico indicam que... Ali a gente tem um gráfico, mas a questão vai estar na outra página. Vou mudar aqui, ó. De folha, vocês mudam também. A gente quer saber qual é a resposta certa. A área desmatada foi menor em 97 do que em 2007? Vocês podem ver lá que não. A área desmatada a cada ano manteve-se constante entre 98 e 2001? Vocês podem ver lá também no gráfico que não. A área desmatada por ano foi maior que em 1994 e 1995, que é entre 97 e 98? Sim, essa é a resposta verdadeira. Questão número 10. O índice de confiabilidade na economia é um número entre 0 e 100 que mede a confiança dos empresários na economia brasileira. Os gráficos abaixo ilustram os valores desses índices para grandes e para médios empresários, de outubro de 2002 a outubro de 2003, em dados trimestrais. Julgue as afirmações a seguir como verdadeiro ou falso, acerca dos índices de confiabilidade na economia brasileira dos grandes e médios empresários representados no gráfico acima. A primeira pergunta é: o índice dos médios empresários sempre cresceu de janeiro a outubro? Falso. Quando o índice dos médios empresários cresceu, o mesmo ocorreu com o índice dos grandes empresários? Falso. Teve período que o outro cresceu e que o grande empresário não cresceu. Verdadeiro, desculpa. Teve período que... Sempre que o médio empresário cresceu, o grande empresário cresceu. Quando o índice dos grandes empresários decresceu, diminuiu, o índice dos médios empresários cresceu? Falso. Porque quando o do grande empresário decresceu, do médio também decresceu. O índice dos grandes empresários sempre foi superior ao índice dos médios empresários? Verdadeiro. A gente pode ver lá no gráfico que é verdadeiro. Exercício de aprofundamento. Questão número 1. Uma pesquisa foi feita entre pessoas de ambos os sexos em igual número com a seguinte pergunta: entre as cores azul, vermelho e amarela, qual cor você prefere? E ali a gente pode ver no gráfico que a resposta, podemos concluir em relação ao total de pessoas pesquisadas, a ordem de preferência das cores é B, 1, 2 e 3. Na questão número 2, vocês vão analisar ali também, a resposta é a letra C. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.